tópico sobre impostos e eficiência. Agora que vimos como os diversos níveis do governo dos Estados Unidos arrecadam e gastam dinheiro, vamos pensar em como avaliar sua política tributária e projetar um sistema tributário. Obviamente, o objetivo de um sistema tributário é arrecadar receita para o governo, mas há muitas maneiras de arrecadar uma determinada quantia de dinheiro. Ao escolherem uma das muitas opções de sistemas tributários, os chamados formuladores de políticas têm dois objetivos, que é a eficiência e a equidade. Um sistema tributário será mais eficiente do que outro se levantar o mesmo montante de recursos a um menor custo para os contribuintes. E aí se lembre do capítulo em que a gente fala sobre impostos e sobre como eles, teoricamente, pelo menos na teoria, eles representam um peso morto tanto para o lado da oferta como para o lado da demanda, diminuindo, portanto, os benefícios que produtores e consumidores podem ter. Então, o sistema tributário considerado mais eficiente é aquele, portanto, em que eu arrecado, mas arrecado gerando o menor custo para os contribuintes possível. Então veja, quais são os custos dos impostos para os contribuintes? O mais óbvio é o pagamento do próprio imposto. Essa transferência de dinheiro do contribuinte para o governo é uma característica inevitável de qualquer sistema tributário. No entanto, os impostos trazem consigo dois outros custos que os sistemas tributários bem planejados procuram evitar ou pelo menos minimizar, que aí é aquilo que a gente falou já anteriormente. Então veja, o peso morto, que ocorre quando os impostos distorcem as decisões que as pessoas tomam. Então, do ponto de vista teórico, da ideia de que em um sistema econômico considerado em plena eficiência, onde os agentes econômicos têm total liberdade para tomarem as suas decisões, a presença de um tributo distorce essa decisão natural, pelo menos do ponto de vista teórico. Então essa é a visão. Então, a construção de um sistema tributário adequado minimiza as distorções, as impurezas que esse sistema pode produzir na chamada economia de mercado. E os encargos administrativos suportados pelos contribuintes ao agirem de acordo com a legislação tributária. Então, o sistema tributário também precisa considerar qual é a capacidade de pagamento dos contribuintes, porque senão se torna um sistema extremamente injusto, ou seja, você não pode ter um sistema tributário extremamente pesado em um país, por exemplo, extremamente pobre, sem infraestrutura. Torna-se difícil para o contribuinte agir de acordo com a legislação tributária. E aí também é importante a gente levar em consideração que, consequentemente, ao você ter um sistema tributário pesado, como é o caso do Brasil, você vai ter contribuintes que vão recorrer a mecanismos de evasão de divisas, de sonegação de tributos e assim sucessivamente, porque eles não vão se sentir estimulados, como diz aqui, a seguir a legislação tributária. Um sistema tributário eficiente é aquele que impõe, portanto, pequeno peso morto e pequenos encargos administrativos. Ok? O peso morto. Um dos 10 princípios de economia é que as pessoas respondem a incentivos, inclusive os proporcionados pelo sistema tributário. Então, se quiser revisar, lá na nossa primeira videoaula do livro do Menkil, nós temos lá o que são os 10 princípios de economia. Então, as pessoas respondem a incentivos, inclusive aqueles que o sistema tributário nos dá. Se o governo tributa o sorvete, as pessoas tomam menos sorvete e mais iogurte. Se o governo tributa a moradia,
as pessoas passam a morar em casas menores e a gastar uma parcela maior de sua renda em outras coisas. Se o governo tributa os ganhos do trabalho, as pessoas trabalham menos e desfrutam mais do lazer. Então veja, o que está descrito nesse parágrafo claramente é de que a forma como o tributo ele é estabelecido dentro de um determinado estado nacional vai fazer com que as pessoas tenham um outro comportamento. Então, se eu tenho, por exemplo, na Europa, um imposto muito alto sobre a gasolina e sobre os veículos, as pessoas vão andar de transporte público. Se eu tiver um outro país onde os impostos sobre ter um carro próprio com gasolina, um carro grande que consome muito, é porque os impostos são baratos, eu vou passar a consumir carros cada vez maiores. Então veja como há um comportamento claro das pessoas em relação a como elas recebem de maneira econômica e os impactos financeiros que o sistema tributário tem sobre elas. Como os impostos distorcem os incentivos, eles criam um peso morto. Depois, se quiser saber com mais detalhes o que é o peso morto, inclusive do ponto de vista gráfico, procure lá o capítulo sobre impostos, do qual a gente fala de maneira mais profunda, o capítulo do Menkil, em que ele trabalha mais o peso morto, que aqui, como vimos no capítulo 8. Então lá no capítulo 8, na videoaula do capítulo 8, você vê essa aula sobre o peso morto. Então, como vimos no capítulo 8, o peso morto de um imposto é a redução do bem-estar econômico dos contribuintes que excede a quantia de receita arrecadada pelo governo. O peso morto é a ineficiência que um imposto cria à medida que as pessoas alocam recursos de acordo com o incentivo do imposto e não segundo os verdadeiros custos e benefícios dos bens e serviços que compram e vendem. Para recordarmos como os impostos causam peso morto, vamos nos valer de um exemplo mais uma vez. Suponhamos que Joey atribui o valor de $8 a uma pizza e Jane $6. Se não houver imposto sobre a pizza, o preço refletirá seu custo de produção. Suponhamos que o preço da pizza seja 5, de modo que tanto Joey quanto Jane decidem comprar. Então, veja, Joey pode pagar até 8, Jane paga até 6 e o custo de produção da pizza come 5. O que acontece? Os dois comem pizza. Então veja, os dois consumidores têm algum excedente de valor em relação ao preço pago. Então Joey vai ter um excedente do consumidor de 3 e Jane 1, o que daria 4 a somatória dos dois dessa sociedade. Agora veja, suponhamos que o governo cobre um imposto de $2 sobre a pizza e que o preço agora suba para 7. Isso ocorre quando o excedente é perfeitamente elástico. Então veja, a 7, somente Joey compra pizza. Então Joey ainda assim compra uma pizza. Mas agora ele tem um excedente de 1, ele tinha um excedente de 3. Ele estava disposto a pagar 8, mas pagava 5. Agora ele está disposto a pagar 8, mas paga 7. Então ele tem um excedente de 1. Jane opta agora por não comprar a pizza, porque seu preço é mais alto do que o valor para ela. Então ela já não tem condição de pagar. O governo arrecada, portanto, $2 sobre a pizza de Joey. O excedente do consumidor total cai de $3, de 4 para 1. Então, você agora tem um excedente de 1. Então, a queda no bem-estar, né? Ou seja, deixa eu voltar aqui, vocês verem. Então, veja, a queda no bem-estar econômico dos contribuintes é de 3. E agora o excedente do consumidor é apenas 1. Porque os outros 2 vão ficar com o governo. E aí veja, como o excedente total caiu mais do que a receita tributária, o imposto gerou peso morto. Então sumiu 1. Então, o excedente do consumidor sem imposto era de 4. A partir do momento que eu crio um imposto, o excedente cai para 1.
o governo fica com 2 e faltou 1, que é o chamado peso morto. Observe que o peso morto não vem de Joey, a pessoa que paga o imposto, mas de Jane, a pessoa que não paga. A redução de $2 do excedente de Joe compensa o valor da receita arrecadada pelo governo. O peso morto surge porque o imposto faz Jane alterar seu comportamento. Quando o imposto eleva o preço da pizza, Jane, portanto, não fica em pior situação, porque ela não consome pizza, e ao não consumir pizza, também não há receita para compensar o governo. Então, lembrando que boa parte dos sistemas tributários, ao passo que eu tenho uma lógica em que faz com que o consumidor ele não tenha condições de consumir determinado produto, porque o imposto impõe restrições orçamentárias a esse consumidor, consequentemente, ao deixar de consumir, ele também deixa de pagar tributos ao governo, porque boa parte dos tributos são percentuais e, por exemplo, os tributos sobre a venda, ou seja, você só paga a empresa, né, o vendedor, a loja só paga imposto, só retransmite o imposto, só transfere o imposto ao governo quando o consumo ele é efetivado. Se não tiver consumo, não tem arrecadação de tributos. Então, essa redução do bem-estar de Jane é o chamado peso morto do imposto, ok? Bem, se não se recordar ou tiver dúvida em relação a essa, digamos assim, a esse lembrete sobre o que é peso morto aqui, dentro deste capítulo sobre a concepção do sistema tributário, eu acho que é fundamental, então, retornar lá a videoaula do capítulo 8, e essa videoaula vai te ajudar, consequentemente, a entender um pouco mais sobre como funciona os impostos e como o peso morto age de maneira, pelo menos do ponto de vista teórico, como é que funciona a dinâmica do peso morto. Devemos taxar, portanto, a renda ou o consumo. E aí o Menkil coloca aqui um estudo de caso. Então veja, quando os impostos induzem as pessoas a mudar seu comportamento, então os impostos podem induzir as pessoas a mudarem seu comportamento, como, por exemplo, deixar de consumir. Por exemplo, quando se induz Jane a comprar menos pizzas, os impostos causam peso morto e tornam a alocação de recursos menos eficiente. Como já vimos, grande parte da receita do governo vem do imposto de renda das pessoas físicas. Em um estudo de caso do capítulo 8, vimos como esse imposto encoraja as pessoas a trabalhar menos do que trabalhariam se ele não existisse. Outra ineficiência causada por esse imposto é o fato de que desencoraja a poupança. Vamos imaginar uma pessoa de 25 anos que esteja pensando em poupar $1.000. Se ela depositar esse dinheiro em uma conta de poupança que rende 8%, terá $21.720 quando se aposentar aos 65 anos. Se o governo tributar 1/4 da renda de juros a cada ano, a taxa de juros real cai para apenas 6%. Então, 1/4, que seria 25%, né? Ou seja, 1/4, 25%, a taxa de juros, então, cairia para 6%. Depois de 40 anos rendendo 6%, os 1.000 aumentam para apenas $10.290, menos da metade do valor sem tributação. Assim como a renda de juros é tributada, a poupança é muito menos atraente. Alguns economistas defendem que os desestímulos à poupança provocados pelo sistema tributário atual Alguns economistas defendem que os desestímulos à poupança provocados pelo sistema tributário atual sejam eliminados por meio de uma mudança na base tributária. Então, há uma defesa de que, portanto, a cobrança de tributo sobre poupança, no caso brasileiro, a poupança não tem tributo. Então, se você ganhar R$1 milhão em juros na poupança, o que é bem difícil, porque ela rende muito pouco, você paga 0 de imposto de renda. Que, portanto, viria em linha ao que está sugerido aqui. Então, veja, em vez de tributar a renda que as pessoas ganham,
O governo poderia tributar a renda que as pessoas gastam. De acordo com essa proposta, toda a renda poupada só seria tributada quando mais tarde fosse gasta. Esse sistema alternativo, chamado Imposto sobre o Consumo, não distorceria as decisões de poupar das pessoas. Então, essa aqui é uma perspectiva de economistas nos Estados Unidos. Diversas cláusulas do Código Tributário atual já deixam o sistema tributário próximo de um imposto sobre o consumo. Os contribuintes podem depositar uma quantia limitada de sua poupança em contas especiais, como os fundos de aposentadoria individual e os planos 401k, esses dois exemplos aqui, exemplos dos Estados Unidos, que são isentas de impostos até que o dinheiro seja retirado no momento da aposentadoria. No Brasil, nós temos lá os nossos fundos de previdência complementar, que também dão isenção de imposto. Alguns dão isenção de imposto, ou outros cobram menos imposto à medida que o tempo passa, até que você, por exemplo, retire. Então, há um estímulo para que você poupe parte dos seus recursos em um fundo complementar, assim como nos Estados Unidos, porque você teria, então, aí benefícios tributários. Para as pessoas que aplicaram a maior parte de suas economias nesses fundos de aposentadoria, o imposto, de fato, é baseado em seu consumo e não na sua renda. Portanto, você só vai ser cobrado os impostos lá no futuro, quando você pegar, retirar esse dinheiro e comprar comida, pagar o aluguel da casa, enfim, comprar um pacote de viagem, você, portanto, vai ser tributado lá na frente no consumo. Ok? Bem, vejamos agora essa notícia. Então, veja, a eliminação temporária do imposto sobre heranças. O imposto sobre heranças é um outro tema polêmico também, enfim, no mundo capitalista hoje, enfim, por gerar uma série de discussões sobre tributações e como, por exemplo, você pode utilizar esse tipo de imposto como um mecanismo de redistribuição de renda em sociedades consideradas desiguais. Em uma virada no histórico legislativo, o imposto norte-americano sobre as grandes fortunas, as heranças que as pessoas deixam aos seus descendentes, venceu em janeiro de 2010, mas apenas por um ano. Em janeiro de 2011, ele voltou a ser aplicado. Esse artigo, escrito no final de 2009, descreve como as pessoas respondem aos incentivos peculiares decorrentes da eliminação e da reintrodução de impostos sobre a herança, que é o chamado imposto de transmissão causa morte. Ricos agarram-se à vida para combater o coletor de impostos, por Laura Saunders. Não é certo, exceto a morte e os impostos, mas um lapso temporário no imposto sobre heranças está fazendo com que alguns norte-americanos ricos tentem evitar essas normas. A partir de 1º de janeiro de 2010, o imposto sobre heranças, que pode eliminar quase metade da herança de uma pessoa, no caso dos Estados Unidos. Então, a depender do montante de herança, 50% pode ficar para o governo, deixou de ser tributado por um ano. Para as famílias que enfrentam decisões de fim de vida no futuro imediato, a mudança consiste em tornar um dos episódios mais difíceis da vida em algo mais complexo. Tenho 2 clientes dependentes de suporte médico à vida, cujas famílias estão lutando para saber se continuam com as medidas heróicas por mais alguns dias de vida, disse Joshua Rubenstein, advogado da empresa Keaton Mankin Roseman LLP de Nova York. Será que eles querem viver pelo resto da vida, tendo de tomar sérias decisões médicas com base na lei sobre o imposto de heranças? Atualmente, o imposto é cobrado de aproximadamente 5.500 contribuintes por ano, no caso aqui também norte-americano. Assim, em média, pelo menos 15 pessoas cujos patrimônios seriam beneficiados pelo lapso do imposto morrem por dia. A situação macabra originou-se
em 2001, quando o Congresso aumentou as isenções de impostos sobre as heranças, culminando com a eliminação do imposto em 2010. Contudo, em função das restrições orçamentárias, os legisladores não tornaram essa mudança permanente. Assim, o imposto sobre as heranças ressurgirá em 2011, lembrando que o artigo aqui no livro do Menkil foi escrito em 2009, com uma taxa mais alta e uma isenção menor. Para facilitar a vida de seus herdeiros, alguns clientes estão colocando cláusulas em suas procurações referentes ao plano de saúde, permitindo que quem quer e precise tomar decisões médicas ao fim da vida considere as mudanças na lei do imposto de transmissão causa-mortes. Fizemos isso muitas vezes e temos recebido mais ligações desde então, diz Andrew Katzenstein, advogado lá da empresa Cross Cower Rose LLP de Los Angeles. É claro que muitos contribuintes querem muito viver para o próximo ano. Um empresário do ramo imobiliário rico, com uma doença terminal, disse aos seus médicos que está determinado a vender até que a lei mude. Sempre que ele acorda, diz seu advogado, ele diz: que dia é hoje? Dia 1º de janeiro? De acordo com Katzenstein, essa situação tem levado pelo menos uma pessoa a considerar a perspectiva de eutanásia ao seu planejamento patrimonial. Recentemente, um cliente idoso e enfermo perguntou a Katzenstein se praticasse a eutanásia em 2010 na Holanda, onde tal prática é legalizada, poderia evitar que seu patrimônio fosse tributado, e o advogado respondeu sim. Então, uma notícia aí do Wall Street Journal de 2009. Os países europeus, aí continuando aqui o estudo de caso, os países europeus tendem a confiar mais nos impostos sobre o consumo do que os Estados Unidos. A maior parte aumenta um valor significativo na receita do governo por meio de um imposto de valor agregado, ou chamado VAT. Esse imposto equivale a um imposto de vendas de varejo que muitos estados norte-americanos cobram, mas em vez de recolher todos os impostos do varejista, quando o consumidor adquire o produto, o governo recolhe-os em estágios, à medida que o bem é produzido, ou seja, à medida que em que o valor é agregado pelas empresas ao longo da chamada cadeia de produção. Vários formuladores de políticas norte-americanos propuseram que o Código Tributário se modifique em direção a uma cobrança de impostos sobre o consumo em vez da renda. Em 2005, o economista Alan Greenspan, então presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, apresentou essa sugestão a uma comissão presidencial sobre a reforma tributária. Como se sabe, muitos economistas acreditam que o imposto sobre o consumo seria melhor para promover o crescimento econômico, principalmente quando se organiza um sistema tributário a partir do zero, pois é provável que um imposto sobre o consumo incentive a poupança e a formação de capital. Entretanto, mudar o sistema atual para um sistema de cobranças sobre o consumo leva um conjunto desafiador de questões de transição. Então aqui o Greenspan defendendo mais uma vez prioridade no imposto sobre consumo e uma redução do chamado imposto da renda, porque dado que eu ganho 10 mil e eu consigo poupar 5 e gastar 5, as minhas decisões sobre a minha renda, segundo esse incentivo, seria interessante, porque você formaria poupança, formaria a formação bruta de capital fixo, porque, consequentemente, você só cobra o imposto quando consome, você não cobra o imposto quando o cliente